Olá pessoal, meu nome é Roberto e vamos falar sobre alguns equipamentos elétricos. Para começar, vamos falar sobre gerador de energia. Gerador de energia, nós precisamos de algumas informações do cliente. É imprescindível a informação para que possamos vender corretamente ou dimensionar corretamente o gerador. Primeiro passo, precisamos saber qual a utilização desse gerador. Precisamos saber se a energia do cliente é monofásica ou é trifásico. Precisamos saber se ele quer um gerador a gasolina ou a diesel. Portanto, para se começar a negociação, poderemos fazer esse tipo de pergunta. Aí para frente, o pessoal precisa entender que um gerador de energia não é igual à nossa energia normalmente que nós temos em casa ou no nosso local de trabalho. Pois para se dimensionar um gerador, principalmente para motor elétrico, tem que ter um cálculo diferenciado. Por exemplo, sempre eu gosto de explicar o seguinte, um HP é equivalente a 750 watts, e às vezes o pessoal confunde que um gerador de 3.000 watts, ele pode fazer funcionar um motor de 3 HPs, e não é assim que funciona. Para se ter uma base mais ou menos, seria assim, se você tem um motor de 3 HPs, por exemplo, você tem que, quando for monofásico, você tem que triplicar. Ou seja, seria um gerador no mínimo de 9 kVA ou 9.000 watts. E quando for trifásico, isso pode cair para o dobro. Ou seja, um motor de 3 HPs, um gerador de 6 kVA ou 6.000 watts poderia resolver o problema do cliente. Porém, sempre na voltagem de 220 volts, sendo tanto para monofásico quanto para trifásico. Pois se colocar na voltagem 110 no monofásico, a amperagem sobe muito. Isso vai dificultar a partida do motor. Muito bem. Gerador, gente, nós podemos ofertar para as mais variadas situações. Hoje nós temos técnico especializado, engenheiro treinado na fábrica, para poder ir até a sua residência, prédio, indústria, seja qual o tamanho do gerador na linha da Toyama. Nós temos a pessoa especializada e também poderemos instalar esse equipamento. Temos condições de fazer um orçamento e passar isso para o cliente, tanto da parte da venda do produto, quanto na parte da instalação e mão de obra. Muito bem. Sobre geradores, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Vamos falar também sobre motor elétrico. A importância de se saber qual a voltagem de necessidade do cliente e qual é a RPM que o cliente precisa e qual a aplicação que ele vai fazer. Se isso nós vendemos com RPM errado, com certeza irá dar problema para o cliente. Trabalhamos com vários tamanhos de motores. Começa desde meio HP até 20 HP e assim por diante, que poderemos vender via requisição. Para se fazer uma venda corretamente de um motor, nós precisamos saber o seguinte. Primeiro, se o cliente tem energia trifásica ou monofásica. Isso é importantíssimo. Sem saber isso, não vamos conseguir vender. Após isso, precisamos saber qual a rotação que o cliente necessita e qual vai ser a aplicação. Por exemplo, precisamos guardar na memória o seguinte, todo motor de alta rotação, que a gente chama, que é em torno de 3.500 a 3.600 RPM, ele é chamado de motor em 2 polos. Quando cai para 1.700, 1.800 RPM, ele é chamado de 4 polos. São os motores normais que nós trabalhamos com o nosso estoque. Existe também um motor em torno de 1.100, 1.200 RPM, que é chamado de 6 polos. E também o motor em torno de 900 RPM, que é chamado de 8 polos. Esses motores de 6 polos e de 8 polos são sob encomenda, ou seja, via requisição. Também precisamos explicar para o cliente se ele quer um motor aberto ou motor blindado. Depende do trabalho onde vai poder exercitar. Por exemplo, se ele for trabalhar onde tem respingo de água ou muita poeira, recomendamos sempre vender um motor blindado. Ele é já blindado para que não penetre isso na parte do seu isolamento e cause queima do motor, um curto-circuito no motor. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre motobombas. Motobombas, nós temos que saber várias informações do cliente. Por exemplo, qual a distância que o cliente quer, qual a altura manométrica que ele quer, qual a bitola do cano que ele quer, e assim, para que nós possamos recomendar a motobomba correta. Também não esquecer, todo e qualquer
material que seja elétrico, precisamos fazer a pergunta: você quer energia trifásica ou energia monofásica? Temos também, em situações mais complexas, motobombas a gasolina ou a diesel, depende da utilização do cliente. Normalmente as motobombas são para ser trabalhadas com águas limpas. E se o cliente precisar de trabalhar com água meio barrenta, meio suja, existem motobombas que são autoescorvante. Esse é o nome dado tecnicamente para essas bombas. Alguns modelos poderemos também trabalhar via requisição, se o cliente necessitar e poder esperar um pouco. Temos também a linha de bombas, que é chamada bomba sapo, bomba Nauger, muito conhecida pelo nome. A bomba Nauger é fabricada em vários tamanhos. Ela tem o modelo 700, modelo 800, modelo 900. Também são fabricados a bomba Nauger, bombas para cano, tubo de 4 polegadas para poço e para 6 polegadas. Essas bombas de 4 e 6 polegadas estão fazendo a vez das bombas injetoras, dependendo da profundidade que o cliente tenha. Todas essas bombas são monofásicas. Precisaria perguntar ao cliente se ele quer em 110 ou 220. Também tem um dispositivo para essas bombas da Nauger chamado bomba de nível. O que é essa bomba de nível? Essa chave de boia. Chave de boia é para que você consiga regular uma determinada altura. Vamos dizer que a água começa a baixar demais e vai secar, para que não haja queima na bomba, essa boia desliga a bomba automaticamente. Isso também é uma garantia com que o cliente não tenha o problema e o prejuízo de queimar a bomba sem água. Detalhe, todo e qualquer tipo de bomba, tanto elétrica quanto a gasolina, não pode trabalhar sem água. Portanto, é primordial explicar isso ao cliente. Gostaria também de falar sobre os nossos fornecedores. Na linha de geradoras, nós trabalhamos com a CSM, com a MEG, Grupo MEG, e com a Toyama. Na parte de motores, nós temos a WEG, nós temos a Voges, e na parte de motobomba, também trabalhamos com vários modelos, na gasolina com Toyama, com a própria MEG, e na parte elétrica com as bombas Motobras. Na bomba Nauger, já o próprio nome já diz que é a bomba Nauger. Sobre bombas, geradores e motores, seria isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado.